A juiz esclarece. Vamos iniciar hoje uma nova temática relativa à Lei Tutelar Educativa. Então, a que realidade se reporta esta lei? Reporta-se a realidade dos jovens que tenham idade entre 12 e 16 anos e que pratiquem factos que, de acordo com a lei penal, seriam crime. Portanto, esses jovens entre os 12 e os 16 anos ainda não podem ser responsabilizados em termos criminais, porque a responsabilidade criminal implica que o agente, portanto, quem pratica os factos, seja imputável, ou seja capaz de perceber a ilicitude e a censura penal que é merecida pelo facto, e isso só, diz a lei, acontece a partir dos 16 anos. E, portanto, o que é que acontece se um jovem que tenha entre 12 e 16 anos praticar factos que sejam qualificados como crime pela lei penal? Aí cai-se no âmbito da Lei Tutelar Educativa, que será convocada se, para além de se ter praticado esse facto, que a lei criminal tipifica como crime, se para além disso, portanto, o jovem revelar uma necessidade de educação para o direito. O que move o espírito do diploma todo é essa necessidade de educação para o direito. Na verdade, diferentemente do que acontece com a lei penal, portanto, com a lei que se refere aos agentes que praticam crimes a partir dos 16 anos, não está aqui em causa uma ideia de segurança da sociedade. O que se pretende é que jovens que tenham praticado esses factos sejam consciencializados, portanto, tomem consciência de que devem viver em sociedade de forma digna e responsável e visar inserir-se na sociedade nesses termos sem praticar ilícitos penais. Portanto, é esse o fim último desse diploma. Portanto, há que verificar se o jovem praticou ou não, portanto, é o primeiro passo, se praticou ou não um facto que a lei qualifica como crime, porque não interessam aqui factos que tenham só relevância contra a ordem nacional, por exemplo. Se for um facto, apesar de proibido, que não seja crime, portanto, a Lei Tutelar Educativa não se aplica. É só para comportamentos, portanto, para factos que a lei tipifica como mais gravosos, com relevância criminal. Outros factos não caem no âmbito da aplicação desta lei. Portanto, como disse, o primeiro passo é verificar que esse facto, de facto, aconteceu. O segundo passo é verificar se aquele jovem, apesar de ter praticado aquele facto que a lei tipifica como criminoso, se tem ou não necessidade de ser educado para o mundo do direito. Pois pode acontecer que um jovem pratique um facto que a lei tipifica como crime e que se verifica que, face ao comportamento posterior, anterior, presente, portanto, que se trata de um erro cometido, de que ele se arrependeu, que percebeu que não devia praticar esse tipo de factos, e não se verificar no momento em que a notícia do facto chega a tribunal, não se verificar naquele momento uma necessidade de educação para o direito, quer porque o jovem demonstra arrependimento, quer porque percebeu, porque foi explicado pelos pais ou por quem tenha a guarda de facto, tenham tomado medidas que permitiram que o jovem, portanto, percebesse o nefasto do comportamento que desenvolveu, e nesses casos, sempre que se chegue, em qualquer fase do processo tutelar educativo, à conclusão de que não há necessidade de educar aquele jovem para o direito, portanto, não haverá lugar, apesar da prática do facto, à aplicação de uma medida tutelar educativa. O processo em si desmembra-se em duas fases essenciais, a do inquérito tutelar educativo e a fase jurisdicional. A fase do inquérito é presidida pelo Ministério Público, já a fase jurisdicional é presidida pelo juiz.
o processo pode acabar logo no inquérito, sem haver necessidade de remeter para a fase jurisdicional, e vamos ver nas próximas sessões quais são as alternativas em fase de inquérito que permitem, portanto, que o processo não chegue àquela segunda fase. Portanto, os casos que irão transitar para a segunda fase, portanto, a fase jurisdicional, serão aqueles casos em que, tendo-se verificado a prática do facto tipificada na lei penal como crime e tendo-se verificar que não basta a atuação do Ministério Público em sede de inquérito, quer porque o facto é tão gravoso que o Ministério Público não pode aplicar nenhuma das alternativas que a lei prevê, quer porque o jovem demonstra não ter qualquer arrependimento, não demonstra não ter percebido a gravidade do comportamento que desenvolveu e, nesse caso, será necessário, portanto, requerer a abertura da fase jurisdicional, impulso esse que compete ao Ministério Público. E o que é que acontece se esses factos qualificados pela lei como crime e, portanto, não podem ser imputados a esse tipo ao jovem, porque ainda não tem 16 anos, só a partir dos 16 anos é que entra em jogo a lei penal. O que é que acontece se esses factos forem praticados por menores de 12 anos? Bom, quando chegar a notícia desses factos ao Ministério Público, poderá acontecer que verifique que esse facto ocorreu, mas que a criança, portanto, tem um devido enquadramento familiar, social, escolar, que não se encontra em perigo e não haver necessidade de qualquer medida protetiva. Caso contrário, se o Ministério Público, apesar do jovem, da criança ter menos de 12 anos e ter praticado um facto tipificado na lei como crime, verificar que aquela criança praticou o facto e se encontra numa situação de perigo, quer porque não tem uma retaguarda familiar que lhe permita interiorizar valores essenciais à vida em comunidade, quer porque os próprios pais ou quem tem a guarda de facto incentiva aquele tipo de comportamentos, entre outras situações que possam configurar perigo. Nesse caso, o Ministério Público irá reconduzir a situação para a Lei de Promoção e Proteção, que já abordámos noutras sessões, e aplicar, se for caso disso, uma das medidas ali previstas e que também já esmiuçámos em sessões anteriores, de forma a remover a situação de perigo em que essa criança se encontra. O que importa, portanto, é verificar na Lei Tutelar Educativa estes pressupostos. Portanto, tem de ser um jovem entre os 12 e os 16 anos, portanto, tenha pelo menos 12 anos e ainda não tenha atingido os 16 anos. É necessário, portanto, que tenha praticado o facto tipificado como crime pela lei penal. É necessário que se verifique a necessidade de educação para o direito. São esses três pressupostos os fundamentais para a aplicação desse diploma legal. Há ainda outras condicionantes, portanto, para que possa haver lugar à aplicação de uma medida tutelar educativa, que também iremos explicar noutras sessões, o que é que são as medidas tutelares educativas em concreto. Portanto, dizia que há outras condicionantes, que é, por exemplo, o facto de o jovem que praticou os factos, quando é proferida a decisão final, não pode ter atingido ainda os 18 anos de idade. Porque se o jovem atingir os 18 anos de idade, sem que a decisão em primeira instância seja proferida, portanto já não se pode aplicar a lei tutelar educativa e o processo tem de ser arquivado. Outra situação que obsta à aplicação da lei tutelar educativa é o facto de, antes de ser tomada uma decisão, o jovem que, entretanto, atingiu os 16 anos, é condenado porque depois dos 16 anos praticou um crime, com 16 anos já se praticam crimes, e é aplicada uma pena de prisão efetiva. Se isso acontecer, se o jovem entre os 16 e os 18 praticar um crime que é punível com pena de prisão efetiva, nesse caso o processo também já não há lugar à aplicação de medida tutelar educativa e o processo tem de ser arquivado.
Penso que relativamente aos pressupostos da aplicação desta lei, disso o essencial. Iremos continuar nas próximas sessões a explicar os pressupostos, a dinâmica do inquérito tutelar educativo, para, por fim, chegarmos, numas ulteriores sessões, à fase jurisdicional e ao tipo de medidas que podem ou não ser aplicadas em função das necessidades de educação do jovem. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.